Mais uma semana de estreia de episódio de Demolidor e a gente tá aqui pra comentar um pouco sobre esse episódio. E afinal de contas, foi bom. Fala galera que assiste o canal, Luiz na área, eu tô aqui pra comentar sobre mais um episódio da série de Demolidor Renascido. E você, fã do Demolidor, fã da Marvel, não pode esquecer do seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação, porque toda semana a gente está falando sobre cultura pop aqui e você não pode perder. E também me segue nas redes sociais, porque a gente está sempre falando, de cultura pop por lá e tá aqui na descrição. Bom, no meu entender, ele foi muito mais um episódio do Rei do Crime do que do próprio Matt Murdock. Isso porque, por mais que o Matt ele entre junto com o episódio, ele faça suas primeiras aparições logo nos primeiros minutos, o Rei do Crime, ele toma conta do episódio como um todo, porque é basicamente um episódio só sobre o Rei do Crime e o que ele tem feito como prefeito de Nova York. Sobre todos os atos dele, todas as consequências dele ter escolhido ser prefeito de Nova York e todas as responsabilidades que ele tem que lidar como prefeito, inclusive, por exemplo, visitando escolas. Dá pra ver que ele aparentemente tenta mudar, pelo menos para o público que vê ele. Isso a gente vê muito forte na cena da escola, porque por mais que ele realmente tivesse desconfortável de estar ali, ele ainda elogiou as crianças, falou que elas tinham muito talento e tudo mais. Isso serve para mim para desenvolver também um pouco mais o personagem. Esse episódio, para mim, ele é justamente o episódio de desenvolvimento da trama, visto que ele é um pouco mais lento que os seus anteriores, até mesmo do que o episódio do tribunal. Ele serve para posicionar o Rei do Crime e para posicionar tudo na trama dessa série, visto que a série só tem 9 episódios e a gente já tá no quarto. Ele lida diretamente com os acontecimentos do terceiro episódio, sobre, infelizmente, a morte do Hector Ayala, sobre, enfim, todas as questões ali com o Matt Murdock, a volta do Demolidor e tudo mais. Inclusive, falando do Hector Ayala, a sobrinha dele, Angela Ayala, aparece aqui nesse episódio. A gente não sabe se é uma referência à futura Tigresa Branca, que nos quadrinhos ela começa como sobrinha dele e depois se descobre que ela era, na verdade, a filha dele, mas o nome dela é Ava e não Angela. Talvez tenham feito uma adaptação com a personagem, isso pode acontecer, porque já aconteceu anteriormente, mas a gente ainda não sabe. Okay. Inclusive, isso é mais um dos momentos na trama que fazem o Matt se desenvolver um pouco mais, para ele sentir um pouco mais que realmente as ruas precisam do Demolidor. Porque dá pra ver que o Matt ele fica com a raiva que a Angela tava, ele só não poderia demonstrar. Porque o cara que ele acabou de botar nas ruas, infelizmente, acabou de ser morto. E o Demolidor não estava lá para protegê-lo. E não tem ninguém nem para prender quem fez isso com ele. Falando da volta do Matt como Demolidor, o outro ponto muito importante aqui também para esse personagem é a aparição do Justiceiro, visto que quando o Matt descobre a cápsula e vê que tinha o logo do Justiceiro, eu achei até mesmo que ele fosse confrontar o Justiceiro falando que tinha sido ele, mas ele já sabia que não tinha sido o Justiceiro. E o próprio Justiceiro fala que eles são imitadores baratos. Só que a conversa que os dois têm, ela serve para ser o punch final, na minha opinião, para o Demolidor voltar a aparecer em Nova York e ser o vigilante de Nova York. Isso porque, por mais que o personagem do Justiceiro esteja quebrado, dá para ver, tanto física quanto psicológica e emocionalmente, mas o que ele fala pro Matt faz o Matt pensar, tanto que no final do episódio tem aquelas cenas dele mexendo com o bastão lá do Demolidor e indo visitar o seu antigo esconderijo. Então, pra mim, essa cena aí da conversa com o Frank, com o Matt, ela é muito para desenvolver um pouco mais o personagem e também para ser o punch final, para trazer ele de volta a ser o Demolidor. Inclusive, falando sobre o Justiceiro, o Jon Bernthal, ele falou que o Justiceiro estava muito diferente do que de fato ele apareceu ali. Inclusive, ele não tinha gostado nada de como ele foi escrito antes dele ser reescrito ali com aquelas refilmagens e tudo mais. Uma das coisas que ele falou é: deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você gosta da cultura pop. Não, ele não falou isso, mas ele falou algo muito importante também. Ele disse que não agradaria os fãs da forma como foi escrito, que não era congruente, mas que depois, quando passou as refilmagens, eles envolveram o Jon na conversa ali para o desenvolvimento do personagem e que ele realmente queria que o personagem se mostrasse como ele está, tanto emocionalmente quanto psicologicamente.
Isso foi muito importante. Eu acredito que foi um dos pontos mais altos desse episódio. Não só por ter a aparição do Justiceiro, mas para mostrar como ele está e para dar esse gap ali no match para ele voltar a ser o Demolidor. É claro. Como eu falei, esse episódio ele mais uma vez serve para posicionar os personagens na trama para ser esse mid-season, sabe? Já que são 9 episódios, esse já é o episódio 4, o episódio 5º, o da semana que vem, deve ser quase um pouco da mesma forma, só que um pouco mais desenvolvido e mais se encaminhando para o final dessa série, visto que, como eu falei, são 9 episódios, e ele serve realmente para tanto mostrar para o telespectador quanto como os personagens estão, como para desenvolver esses personagens. O vilão da temporada, por exemplo, ele tem a sua primeira aparição e os seus primeiros atos nesse episódio, tanto no início quanto no final, quando mostra de onde ele tira, né, a tinta que ele usa, que é da perna de pessoas. Mostra já 2 pessoas presas lá e tudo mais, enfim. O Muse, ele já está atuando aqui nessa série, inclusive a gente vê um quadro, aspas, né, pintado por ele nas paredes ali, que é o do Rei do Crime, Kingpin e tudo mais, aí Wilson Fisk, papapá. A gente vê pintado lá na parede de Nova York, inclusive eu devo ter posto a imagem aqui, se eu não pus a imagem antes, eu tô pondo a imagem agora do tal quadro que o Muse pinta. E dá pra ver que ele já realmente começou a agir e que as conversas com a namorada do Matt, que é psicóloga, não tem dado resultado. Que ele já começou as suas atuações. Oi! Uma das dúvidas que ficam é o que o personagem vai ser, já que não temos inumanos e temos um mutante. Será que o personagem vai ser mutante ou só vai ser um totoca da cabeça? A gente ainda não sabe. Eu acho que seria até legal misturar um pouco dessa trama aí nessa série. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. E se faltou alguma coisa, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que a gente tá sempre falando de cultura pop aqui. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima e tchau.